te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes faz saco de geral, no ritmo que agita o seu astral. Bora apostar que aqui é o seu lugar. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho o que deletar. Papauá na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, a alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião, todos têm uma voz, todos têm uma visão. Papauá na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes faz saco de geral, no ritmo que agita o seu astral. Bora apostar que aqui é o seu lugar. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho o que deletar. Papauá na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, a alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião, todos têm uma voz, todos têm uma visão. Papauá na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de... Então, galera, hoje estamos com um cenário novo aí para poder receber o nosso querido pastor Alexandre. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, meu amigo. Boa tarde. Hoje vamos ter uma tarde bem edificante aqui para poder honrar a palavra do Papai do Céu, para agradecer a Deus, né, por tantas coisas que tem feito em nossas vidas, a nova vida, né, para cada um de nós. É verdade. Nesse tempo, principalmente nesse tempo, mas também temos uma obra aí também que está chegando aí. Temos spoilers de leve aí, mas um convite também no decorrer hoje do podcast. Mas, como, né, a gente estava falando com relação ao chamado, eu pelo menos acabei que minha mãe diz que relutei, mas levei quase que 20 anos para aceitar realmente que era o chamado de Deus para minha vida. Sim. E eu acho que me preparei antes para isso também. Sim. Eu acredito também que na vida do Senhor tenha sido bem próximo, só que foi um tempo mais estreito, né? Bom. Entre conversão e olha, pastor. Na verdade, o meu chamado, ele é desde a minha infância. Você acredita? Rapaz, é assim, contando para você, você não vai acreditar. Mas isso é uma outra hora e um outro momento. Programa. Mais uma hora e meia, 3 Mas eu tive uma experiência muito grandiosa quando criança, 13 anos. E essa experiência, ela foi bem evidente de que haveria assim um chamado pastoral sobre a minha vida. Amém. 12, 13 anos. Aí o tempo passou, os anos foram acontecendo, foram vindo, né? E então a gente se embrenha por tantos caminhos, né? E a questão que mais te afasta de Deus é o pecado, não tem jeito. É você optar pelo errado, optar por outras coisas, optar pela distância de Deus, né? Então, muitas das vezes, né, a gente segue uma vida se distanciando de Deus.
Até que chega um momento na sua vida que o peso dos pecados é tão e tão grande que você não aguenta. E aí você pede socorro a Deus. Senhor, não dá mais para mim. Até aqui eu fiz do meu braço. Mas... não dá mais para mim. Aí, antes do chamado, né, vamos dizer assim, no meu caso, da confirmação do chamado, sim, eu tive que ter uma experiência bem íntima e pessoal com Deus. Confesso a você que chegou um momento na minha vida que tive vontade de tirar a minha própria vida, né? Por conta exatamente da insatisfação, do mal-estar, do peso, da depressão que o pecado traz para nossas vidas, né? E aí, se você não se refugiar em Deus, se você não gritar SOS, socorro, aí, meu irmão, você realmente acaba com a sua vida. De fato, o inimigo é sujo. Exatamente. E aí, a graça, ela me alcançou aí. E quando a graça me alcança, eu me rendi a Jesus, e a partir de então minha vida foi tendo algumas construções, né? Eu costumo dizer o seguinte: nós vivemos para construir futuros. Antes eu não tinha, vamos dizer assim, um desejo de um futuro, de conquistar algo, de fazer algo diferente. Mas depois, com Jesus, a minha vida foi tendo algumas construções, né? Uma coisa que até a gente estava conversando mais cedo, e com relação, né, ao encontrar o nosso propósito, é uma fase da história. Só que hoje o azeite transbordou ao ponto de ter a Unigram para poder realmente também transformar outras vidas, que vão transformar outras vidas. E exatamente. E a Unigram está sendo bênção na minha vida, graças a Deus. Você já está experimentando isso aí, né? Já. Que bênção. Então, na verdade, essas construções que Deus vai assim desvelando, vai mostrando para você que você é capaz de construir, né? É um entendimento de que Deus é o Senhor da história. Sim. E Deus, Ele é Senhor da nossa história. Então, quando você entende isso, quando você se envolve com Deus, você fala para Ele assim: agora me usa. Aí que vem a confirmação do chamado, compreende? É nessa fase que nesse retorno ao primeiro amor que eu estou. Aí, se você diz assim, me usa mais, aí ele vai acrescentando mais uma coisa, mais outra, e assim por diante. Deus, ele vai sempre usar quem se disponibilizar para ele usar. Essa é uma verdade. Uma coisa que eu vejo, que eu fui o primeiro a me converter em casa, tinha 16 anos. Meus pais tinham uma outra caminhada. Sim. E comecei aquela fase do primeiro amor que você quer contagiar todo mundo. Sim. Quer falar. E realmente, depois, Deus foi trabalhando em cada um deles. E aí, Marione, né? Minha mãe, a gente não precisa falar. Sempre fervorosa. E sempre joelho no chão. Veio minha irmã, meu pai também. Jesus resgatou em 2022, meu pai se foi, mas se foi, já a gente tendo essa confirmação que estava na presença de Deus. Sim. E ali, ao mesmo tempo que a gente tem aquela coisa da perda, mas tem aquela... Sim. Né? Tem a outra parte, né? A gente sabe que não é o famoso, né? Foi pra glória. A gente tem essa confirmação de que o nosso lado humano sente. São mais de 20 anos e sente. Mas tendo a confirmação de que a gente vai realmente voltar para casa e ir para a glória, né? Pra estar junto com Deus de volta. Com certeza. E aqui a terra tá bem pesada hoje em dia. Pesadíssimo, meu irmão. Pesadíssimo. Eu digo assim, quando chegar no céu, tem que ter uma conversa séria com Adão e Eva, sabe? Falar, Adão, não era pra fazer. É a mulher que Deus te deu, mas não, você que era o cabeça, meu filho. Ai, Jesus. É que você era o primeiro, não tinha onde chegar a referência, né? Pois é. E a gente tem que seguir assim, né? Agora enfrentando a nossa inclinação, um corpo imperfeito e a experiência da morte, né? Porque a verdade é que Deus, ele não quis a morte para o homem. Tanto é que ele não quis a morte para o homem que ele providenciou a vida. Sim.
Então, morte nunca foi propósito de Deus para o homem. E hoje a gente fala que o convite não é para a vida, né? Quer dizer, na verdade, é para morrer e para viver a vida agora de Cristo que a gente agora tem por nós. Tivemos, por conta do pecado, né, de ter que passar pela morte. Mas ela não nos mantém ali, né, fadados à morte. Nós vivemos eternamente na presença do Senhor. Amém. E hoje, né, a parte de história, algumas pessoas, né, acredito que conhecem a história, mas a teologia vem junto, né, que é verdadeira história ali, mais embasada. Então, aí, como eu disse para você, Deus vai mostrando para você o que você pode construir, né? Isso vai sendo confirmado no seu coração. Então, assim, Deus foi confirmando no meu coração que eu deveria estudar muito, estudar mais. E eu peguei um gosto pelo estudo tão grande que hoje eu não consigo ficar sem ler, sem estudar, sem fazer alguma coisa. E aí Deus vai construindo. Então, nessa construção, Deus também vai abrindo portas. Foi quando a Unigran chegou para perto, né? Através do envolvimento com o estudo, uma indicação, aí eu assumi a direção regional da Unigran. Antes tínhamos 3 unidades, que eram Cardoso Moreira, Campos e São João da Barra. Hoje nós estamos concentrados todos aqui em Campos, né? Essa logística de polo está concentrada em Campos. Perfeito. Mas Deus vai mostrando e vai te dando essa direção para você trabalhar. E aí vem as necessidades de capacitação, então a especialização, mestrado, né? Agora a gente está ingressando aí no doutorado também, né? Vamos ingressar, né? Não tem para onde fugir, tem que ir. Junto a esse período ainda teve o púlpito ainda. Ainda tem o púlpito da igreja para você cuidar, tem as ovelhas do Senhor Jesus para você dar conta, né? A gente fala, pastor, mas tem que ter ovelha. Tem que ter ovelha, ovelha não é, né? Não é tem. Tá até esse dia a dia com as ovelhas, que é o gabinete, né? É verdade. Como que é? Essa parte do gabinete a gente já pode aprender já? Ou... Então, parte do gabinete, né? Nós, na teologia, chamamos de aconselhamento pastoral, né? Aconselhamento pastoral é algo, assim, muito especial mesmo. Por quê? Porque você, no aconselhamento pastoral, você não vai dizer para a pessoa deixar de fazer isso ou fazer aquilo. Você vai, mediante a palavra de Deus, que é o nosso norte, né, a nossa regra de fé e prática, você vai mostrar a essa pessoa o caminho certo para ela escolher, né? Então, o aconselhamento pastoral, o aconselhamento cristão está nesse sentido, de direcionar, de ajudar a pessoa a encontrar a direção certa. É muito bom. E ali eu vejo, né? Eu tive algumas vezes já no gabinete com o pastor Haroldo Félix. Sim. Na época, né, da segunda igreja. Sim. Ele era de casais, só que eu aproveitava, eu tinha mais intimidade para conversar. Ele era muito aberto ao diálogo. E foi assim, bênção. De vez em quando eu tento puxar um assunto ainda para poder a gente, mesmo não estando congregando, que está agora aqui na Igreja da Paz, que é aqui próximo da Rede Aurora. Mas eu vejo ali a questão. E com o pastor Eber na segunda, era. Hoje em dia eu não sei como que tá sendo lá na terceira ainda, nessa parte de gabinete. Mas era de pessoal, às vezes, ficar esperando. Sim, né? Não, era difícil, né? Ter uma oportunidade ali. Mas sabe o que eu observo? Eu vou falar sobre o pastor Eber Silva. Pastor Eber Silva é uma pessoa que não diz não. Sim. Você acredita nisso? Todas as vezes que você chama o pastor, que você busca o pastor a fim de conversar com ele, ele só não propicia esse momento se realmente ele não puder. Mas pastor Eber, ele é sempre positivo nas respostas. É incrível. Eu não sei como que ele dá conta. Não sei. Eu fui combinar, fui marcar com ele pra gente conversar, só que aí por enquanto tá sendo na cafeteria. A gente marcou, aí eu falei, não, eu queria ver com o senhor, tá o horário? Aí ele foi e falou, pode ser às 9? Eu, pode. Não, porque 10 eu tenho que levar o Dulce, né? Que é a esposa, fazer uma consulta. Eu falei, não, pode ser depois. Ele, não, a gente vai antes, mas sabendo que vai ter que acabar antes pelo menos de 10 para as 10 ali, para poder dar tempo. Para o pastorado, nós temos que, assim, olhar para essas pessoas, sabe?
Existem pessoas que são, assim, referências, onde nos ensinam muito. As experiências deles podem construir novas experiências para nós também. É muito importante. E o fato de ter essa intimidade com os nossos pastores é o que fortalece realmente para essa intimidade. Né? Fortalece. A igreja é fortalecida quando o pastor está presente, quando o pastor está abraçando, conversando. Um pastor distante nunca é bom. Nunca é bom. O pastor que põe limites também não é bom. A verdade é que o acesso, ele deve ser um acesso sem, assim, vamos dizer assim, barreiras, muralhas, terceiros. Sem o véu. Exatamente. Já se rasgou. Se não for para ser parecido com Jesus um pouquinho, não vale a pena ser pastor. E hoje a gente tem muita... Vamos supor, eu sou da época mais tradicional, fui ovelha. O primeiro pastor que eu conheci foi pastor Obadias na primeira igreja. Sim. Quer dizer, minha raiz já veio já tradicional, por excelência ali. E depois a gente vai, né, à medida que vai caminhando, vai conhecendo, vai mudando também. E ali a gente teve um momento ali grandioso espiritual em Campos, Goitacazes, 2000 mais ou menos, sem entrar em muitos detalhes. Sim. Mas depois a gente foi ampliando os conhecimentos e tal. E a gente vê hoje até os louvores mudaram. Uhum. Como que foi acompanhar também essa fase, né? De todas essas mudanças das igrejas, dentro da igreja, mas mantendo a essência, que é Jesus. E trazendo, né? Sempre também tendo essa comunicação com o jovem. Sim. A gente tem o público que é mais tradicional, mas tem o público jovem, está chegando e jovem é diferente. Mesmo a gente ter sido jovem há algum tempo atrás, mas parece que cada juventude já tem a sua característica. Né? Pois é, eu não vejo dificuldade de você manter, vamos dizer assim, a tradição no sentido de doutrina, no sentido de doutrina bíblica, com a atualidade. Para mim, esses dois fatores, tradição e atualidade, elas não precisam se separar. Muito pelo contrário, a tradição é parte da história que fundamenta a sua existência, a sua identidade. Né? Vamos dizer assim, no caso de igreja, por exemplo, a igreja que mantém a sua doutrina, a veracidade na doutrina bíblica, na prática eclesiológica, vamos dizer assim, recheada de valores e de princípios, independente do público, ela precisa se manter ali. Agora, a grande questão é quando você confunde os recursos pós-modernos e você faz uma adequação para que tudo venha calhar naqueles recursos e não na Bíblia e não na igreja. Esse é o grande problema. A gente vê muito que hoje tem mais essa visão né, até um corte de internet que eu vi recente do Fernandinho falando que você não vai ver um vascaíno cantando o hino do Flamengo, né? E dali ele vai se lixando até o restante do Pois é, a igreja pode ser mais evoluída, ela pode ser mais tecnológica, ela pode ser moderna, mas ela não precisa mexer na prática, vamos dizer assim, de adoração, na ministração da palavra. Ela não precisa assim, se distanciar ou então se adequar a uma linguagem, por exemplo, secular. Ela precisa manter a linguagem, por exemplo, bíblica, eclesiológica, não precisa fazer isso. Faz quem quer. Ótimo, faz quem quer. Mas a Bíblia nos dá a direção certa. Por que sair da visão bíblica para adotar outras visões? Se a Bíblia já te dá a visão. A Bíblia já te dá a visão. E
A gente realmente não precisa mudar. Quase botei a mão achando que era a Bíblia, que também fui do lado. Mas na fala verdade, muito da Bíblia. me alimentar Tem aqui, muito. tem muito dela. Muito. E a última parte até da Bíblia, em Apocalipse, fala porque não precisa mudar nada não, né? Até que realmente para não mudar. Pois é. Aí você quer moldar. Agora você molda a palavra com a realidade. E, na verdade, a palavra é a palavra, né? O verbo, né? Exatamente. E essa vida que a gente tem levado e realmente conquistado essa geração, né? As pessoas. Isso aí. Além da nossa cidade, eu sei que também tem uns convites também que às vezes tem que estar em outros municípios. Sim, Para levar a palavra. Exatamente. A gente tem pregado em alguns lugares, né? E agora, depois do lançamento do livro, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Mas depois do lançamento do livro já tem alguns lugares para pregar. PIB de Búzios, né? Com o pastor Pedro Salvador lá. Ele foi para lá, foi do IPS, assumiu lá a primeira igreja batista em Búzios. Temos lá. Tem já uma programação meio que agendada na Igreja Batista lá de Sorocaba, São Paulo. Temos também São Francisco e assim vai, né? A gente, assim, de acordo com o que Deus está fazendo, né? Eu creio que nós vamos estar durante esse ano de 2025, 2026, assim, indo aqui, indo ali. Porque, na verdade, vamos agora entrar neste livro, né? Então, esse livro aqui, olha, glória a Deus, foi o resultado de 5 anos de esforço, de pesquisa, para a gente falar um pouquinho da história da teologia e da eclesiologia batista, né? Esse livro, ele tem um objetivo. O objetivo dele, embora que ele vai tratar da história, embora que ele vai falar da teologia, do que nós pensamos, e embora que ele vai falar das nossas práticas eclesiológicas, ele tem um objetivo de você voltar também, vamos dizer assim, é apenas uma metáfora aqui, no caso, o primeiro amor com a igreja. As pessoas, elas confundem uma coisa. E agora elas querem usar essa palavra assim, em tudo. Religiosidade. As pessoas confundem. Como se fosse coisa ruim, né? Como se fosse coisa ruim. E aí afasta mais o ser humano de Deus. Mas o que é religiosidade? Religião é vida com Deus. Religiosidade é a prática dessa vida com Deus. Só que fizeram um falso cognato, eu acho, que dá a ideia de que você está usando as práticas, não sei como introduzir isso. Poxa, então eles deveriam falar assim, não, fundamentalista, esse cara é muito fundamentalista. Mas falaram agora, se tornou assim bem comum falar religiosidade como se fosse algo de religiosidade. Como se fosse uma coisa mais complexa ainda que... Você quer ver coisa mais bonita do que uma pessoa ser assídua na igreja? Religiosidade dessa pessoa pode ser pejorativa? Uma pessoa assídua? Uma pessoa, por exemplo, que ama ofertar e dizimar, por exemplo, ela pode ser chamada de religiosa porque ela ama ofertar e dizimar. Uma pessoa que tem a prática de chegar na igreja. Olha, eu fico bobo que tem eu não vejo muito, mas tem uma ovelhinha lá na minha igreja que quando ela chega na igreja, culto ali, às vezes sem ninguém, ela vai, se põe de joelho e vai orar. Então, essa religiosidade é pejorativa. Compreende? Secreto no quarto, que chega e ora antes de dormir, antes do almoçar. Exatamente. Não é isso que te afasta de Deus. Não é isso que Deus entende como que odeia as festas solenes, as práticas. Não é isso. Deus não está falando disso. Eu acho que Deus se agrada, na verdade, do nosso envolvimento com Ele. Quando a gente se envolve com as coisas dele, aí
e a gente agrada a Deus. Agora as pessoas querem confundir, né? Então esse livro é um convite, né, na verdade, a você também observar a eclesiologia como algo bom. A igreja é o corpo de Cristo. Você somos parte desse corpo, né? Somos membros desse corpo. Cristo é o cabeça, mas nós não podemos desconsiderar que a igreja templo também é igreja local. É um lugar consagrado, meu amigo. Até hoje em dia, às vezes me vejo tendo uma situação, vamos supor, na minha época, quando eu entrei com 16. Eu ia ao culto da manhã, já ia de calça jeans, calça comprida, né? Que o pessoal falava. Hoje em dia, às vezes eu vejo um jovem entrando de bermuda, eu fico... Tá na casa de Deus, né? Mas foi aqueles princípios que eu fui criado, mas entendendo que eu não estava no meu lugar de lazer, né? Eu estava na casa de Deus e assim como a gente vai e busca estar ali e dar uma excelência, também de atenção, né? Por conta dessa onda de não valorizar também a igreja local, não valorizar o templo, colocar ele como templo mesmo de adoração, é por isso que muitos crentes hoje estão bebendo a vera, estão vivendo uma vida como se fosse uma vida, vai num show de pagode no domingo à tarde e no domingo à noite está lá na igreja. Às vezes não vai de manhã porque tá por conta da ressaca de sábado. Vamos ser abertos. Infelizmente. Né? Então, o que acontece? O saborzinho da escola dominical é outro dia. Não é isso. A gente tem que... Meu Deus, a gente tem que se envolver mesmo. Pela manhã, a gente tem que se envolver. Mas é isso, meu irmão. O livro, além de falar sobre a história, a teologia, a eclesiologia batista, ela tem esse objetivo de trazer esse zelo com a igreja local, né, e também com a denominação. E assim, eu estou muito maravilhado com o que Deus está falando. Com o que Deus está fazendo, na verdade, né? Muitas pessoas procurando o livro. Eu acho que esse livro ele veio trazer assim uma satisfação ante a carência que o povo estava. O povo estava realmente carente de alguma coisa que falasse sobre igreja. E hoje a gente está numa geração que tudo às vezes se prende muito a série e filme. Exatamente. Vou esperar o filme virar série, virar filme. Só que nós temos essa coisa do folhear. Sim. Livro, que é ali que realmente está absorvendo o conteúdo. Exatamente. É igual escrever. As pérolas estão aqui. Tem caligrafia, você não está escrevendo, você está digitando, não é o mesmo sentimento. E realmente, quando a gente está com o livro, vai vendo e vai sentindo também, à medida que a história vai conduzindo ali para o encerramento, você tem toda essa sensibilidade tátil. Né? Sim. Você recebeu o livro, você vai ver que durante a sua leitura, assim, muitas coisas vão abrir um leque de entendimento. Muitas coisas assim, poxa, como que pode? Isso é verdade mesmo. Você vai se deparar com isso. A leitura é muito agradável. E o prefácio, 2, dos 3, aliás. 2 eu falo que eu tenho mais contato ali. O prefácio com o pastor Hebe foi indispensável. Bem como os outros 2 também. Mas pastor Hebe foi meu pastor. Né? Essa história mais de... Pastor Hebe foi meu pastor, foi o pastor que me batizou, foi o pastor que me doutrinou, foi o pastor que me ensinou a amar a igreja de Cristo, foi o pastor que me ensinou também a pastorear também. Eu aprendo muito com o pastor Hebe de uma forma de observação. Eu observo o pastor Hebe. E muitos atos, muitas falas dele, eu fico só observando. E isso faz toda a diferença para mim, entendeu? E isso construiu. Então, essa relação aqui com esse prefaciador tão especial que é o pastor Hebe na minha vida foi indispensável nesse livro.
E se vir outros, eu ainda vou pedir a ele para fazer prefácio de outros também. Pastor Hebe está sempre presente em nossa vida. Mesmo agora, eu pastoreando outra igreja, eu me sinto sua ovelha sempre. Sério mesmo. E o Givaldo Matos, que é o coordenador do curso de teologia, curso superior de teologia da Unigrana, é outra pessoa surpreendente, bem como o Ronel também. Eu disse aqui na palavra do autor sobre eles, que eles foram verdadeiras pontes, ajudando-me a atravessar caminhos de sonhos até alcançar realidades. O Givaldo foi esse também. Ele me fez desafios, Givaldo. Eu tenho aula com ele, eu sei que o time também é bem... Givaldo é um desafiador. Ele ama fazer provocações, né? Como ele já fala. E ama fazer desafios. E nessa onda eu aceitei os desafios e estou aí. Nasceu primeiro no curso. Com certeza. Dando aula. Oportunidades. Exatamente. Óbvio que a gente não coloca uma meta de próximos livros, mas a gente sabe que papai mandando, a gente está aqui para obedecer. Sim. E o desafio do primeiro parágrafo, como é que é essa? A gente tem a ideia para organizar, para a criação de um livro, né? Sim, de forma geral, sim. A ideia do primeiro parágrafo, para mim, não foi difícil. O que foi difícil para mim foi identificar os tópicos, ou seja, os temas que seriam abordados. Então, o que foi? Como foi? Eu comecei a pensar, eu tenho que tratar desse tema, desse tema, desse tema, desse tema, desse tema. Pronto, já tenho os temas. Agora eu vou trabalhar unicamente nesse tema. Aí vou ali, construo aquele tema. Aí daqui a pouco vou para o outro tema. Depois dos temas prontos, a gente faz a relação deles. Então a gente cria algumas ligações textuais para que eles possam se encontrar e aí a gente vai formando os capítulos. E fica leve. Né? Exatamente. Eu não sei se você reparou aqui no sumário. No sumário nós temos, por exemplo, origem e fatores históricos na formação dos batistas como igreja e denominação. Aí no capítulo 2, nós temos já a missão no Brasil. Então, é só um exemplo. Nesse primeiro capítulo, eu só fiquei trabalhando em cima da origem. O que ocasionou a origem dos batistas. E no segundo capítulo, eu fiquei trabalhando somente na missão batista no Brasil. E assim por diante. Organizações batistas, filosofia, a teologia dos batistas, a eclesiologia batista, a administração eclesiástica, concílios, ética e os desafios e as abordagens contemporâneas para o exercício do pastorado. Então, eu fui assim, por parte. Então, ficou fácil por isso. Mas difícil foi você construir com muitas outras coisas acontecendo paralelamente. Inclusive uma pandemia. Né? Uma pandemia, porque exatamente eu comecei a escrever esse livro em 2019. Não existia ainda essa... Rapaz, aí você tá lá escrevendo, aí acontecia, morreu fulano de tal, morreu meu amigo, morreu ciclano. Você não ficava mais com a cabeça boa para você pensar, para você pesquisar. E aí você tem que cuidar da sua família, dos seus filhos, todo mundo tem que estar pronto. Foi luta. E os cultos online? Cultos online, exatamente. Tem que aprender tudo. Algumas congregações já transmitiam, mas não uma linguagem única. Assim, exatamente. E ali você acaba que tem algumas adaptações, né? Sim. E aí acaba que o tempo do livro é consumido. Com certeza. E depois o mundo pós-pandemia. Rapaz, eu vou te contar uma coisa que... Às vezes a gente vê um livro, né, tão bonitinho, organizado, mas a gente não sabe, às vezes, como que ele foi construído, né? E a gente costuma dizer assim,
até poeticamente, vamos dizer assim, sangue, suor e lágrimas, Sim. né? Sangue, suor e lágrimas. Meu irmão, durante a digitação, a pesquisa, eu fiquei muito concentrado ali, digitando, e comecei a sentir uma dor aqui e tal, uma dor. E ela não passava, aí passava aquele o gel de arnica, tal, passava e nada. Fisioforte. Isso, por aí. Rapaz, comprei de tudo, nada de passar. Aí tô lá, aí voltando a escrever e tal, ali, buscando, lendo, parado. Meu irmão... Nem o colete era tão pesado. Você sabe... Não era. Você sabe o que aconteceu comigo? Desenvolvi uma doença chamada capsulite adesiva. Você sabe o que é isso? Nem... Apelidando essa doença, se chama de ombro congelado. O meu ombro congelou. Segundo o ortopedista, isso acontece porque o corpo, ele vê que você não está usando muito, não está movimentando muito o braço, ele deixa de lubrificar, de liberar um lubrificante natural para que você possa ter esses movimentos. Meu irmão, eu desenvolvi essa capsulite. Como que aconteceu isso? Teve uma hora que eu estava lá na Unigram, fui dar um joinha para um dos nossos alunos, fui dar um joinha, quando fui fazer assim, cadê o ombro? Colou. Não tive movimentos. 8 meses de fisioterapia enquanto estava escrevendo. Também ficava ali quietinho, só no tecladinho. Não é fácil. Hoje eu valorizo muito cada autor. E a gente vê ali tem vários fatores, né? Dificuldade de tempo, de organizar as outras atividades. Sim. Mas a física também. Não, necessário. Hoje a consciência é outra, não pode parar o corpo. O corpo não pode ser parado. E é o templo, é o nosso espaço para entregar ali para Pai do Céu. É verdade. Tem que estar tomando conta também dele para... Sim, é templo. Tá fazendo. Exatamente. Agora tem academia na frente da Unigram. Não vai ter nem como dizer que não vai ter como não fazer uma atividade. Rapaz, não vai ter jeito para mim. Vou ter que enfrentar. E com certeza. E com. Agora teve lá dentro da igreja do Parque Rodoviário, encerrou um ciclo também recente ou já voltou? Não, na verdade, já voltou. Eu estava pastoreando duas igrejas. Duas igrejas. Houve uma necessidade de estar ajudando a Igreja Batista Torre Forte. Então eu atuei ali, foram mais ou menos 7 meses como pastor interino, né? E aí encerrei esse ciclo lá, mas continuando sendo pastor também na PIB Rodoviária. Então estava lá e cá. Um domingo pregava em uma, outro na outra, e assim vai. Mas graças a Deus agora eles já elegeram o novo pastor de lá, e eu estou muito feliz também. E agora eu estou seguindo aqui com a nossa igreja. E eu tive a oportunidade de ir até com o pastor Hebe. Isso. E a Érica também, a gente teve um culto. E agora, sábado, vamos estar de volta, né? Sábado, novamente, lá na PIB Rodoviário, Primeira Igreja Batista, para o culto de lançamento do livro. Spoiler. Né? É isso aí. Mas o lançamento oficial vai ser nesse sábado, às 19 horas. Lá atrás do Shopping Estrada. Atrás do Shopping Estrada. Primeira Igreja Batista do Parque Rodoviário. Atrás do Shopping Estrada, às 19 horas. Pastor Hebe vai estar lá pregando. Coral Emanuel com hinos do cantor cristão, hinos clássicos. E... Direito à beca. A gente vai chegar a esse nível ainda. A gente vai chegar. E assim vai. Aí vai ser uma bênção. Ser um momento de gratidão. A gente fala, tem a parte da teologia, a faculdade são 3 anos, hoje no caso nosso, isso. De EAD, mas o concílio é presencial, a moda antiga. O concílio é presencial. Como é que é essa parte do concílio? Que a gente vê aqui que faz parte eu coloquei aqui, além da história, teologia e eclesiologia batista, mais questões de apoio para concílios. O que é um concílio batista, né? Concílio batista no sentido de ordenação pastoral é aquele que examina. É a banca mesmo. É aquele que examina, vamos dizer assim, o candidato
a ordenação pastoral. Se ele for bem e ser aprovado, ele é ordenado. A Igreja Batista, ela é muito zelosa com a palavra. É um dos aspectos da Igreja Batista. Ela é muito zelosa com a palavra. Dificilmente, eu não estou dizendo que é impossível, mas dificilmente você vai entrar numa igreja batista e você vai se espantar com uma palavra ministrada errada ou uma fala errada sobre um determinado assunto bíblico. Os pastores batistas, eles são muito estudados. Os seminários formam bons pastores, as academias também bem compromissadas, como no caso a nossa, a Unigran, que tem seu referencial com o curso superior de teologia. A Unigran é o nosso carro-chefe, inclusive, ali, o curso superior de teologia. Nós somos, assim, bem preocupados com a formação acadêmica, teológica, mas só que a nossa preocupação não é só acadêmica, não é só teológica, mas sim também ministerial. Então, a gente tem, dentro desse contexto de ensino teológico, a condição de forjar, vamos dizer assim, no bom sentido, o perfil de um possível pastor a ser ordenado pela igreja, de um bom pastor, um bom pregador, um bom conhecedor da palavra de Deus, nesse sentido. E, inclusive, dali surgem professores e tudo mais, assim, bons estudiosos. De forjar, lembrei do filme A Forja. É que eu fui entender um pouco mais da palavra, né? Pois a gente fala forjado, mas não entende que é a forma de moldar, né? Exatamente, a moldar. Ferro e fogo. Exatamente. E essa forja, na verdade, é o que vai dar aquela forma, né? É como se fosse o olheiro, né? A gente fala do olheiro, a gente fala uma coisa mais romântica. É mais romântica, exatamente. É só o barro ali, vai. Agora, forjar é meio que, vambora, não, você tem que fazer. É assim. Entra aqui. Foi assim que nós fomos criados, né? Por aí. Na geração, eu acho que a moda mais tradicional realmente era na forja. E esse livro aqui, por exemplo, ele não é, por exemplo, um padrão a ser seguido. Quando a gente fala de questões de apoio para concílios, é exatamente isso aqui, apoio. São questões de apoio. Ele não é um padrão, porque, na verdade, quando o pastor vai examinar aquele que está para ser ordenado, ele tem a sua particularidade. Então, ele pode exatamente perguntar da forma que ele desejar, né? Todavia, essas perguntas, essas respostas aqui, elas vão ajudar muito no entendimento daquele que vai passar por um exame, inclusive vai apoiar também quem for examinar. Sim. Entende? Então, é bom tanto para examinador quanto para examinandos. É isso que eu estava vendo, que é o público-alvo, né? Vamos botar assim de forma, quanto a obra, né? Vai principalmente aos cabeças, né, pastorais, assim. Isso. Mas aqueles que também se dedicam à vida com Cristo de forma geral. Exatamente. Acho que o líder de célula é interessante ele ter esse entendimento, porque ali ele está sendo representante também. Exatamente. Então, público-alvo. Vamos ver aqui. É interessante essa sua expressão. Por exemplo, existe um público-alvo que quer conhecer a história. Sim. Que gosta de conhecer, que gosta de estudar a história. Tem esse público-alvo. Tem o público-alvo que gosta de teologia. Não quer teologia. Também tem aqui. E tem o público-alvo que também gosta de igreja. Então, tem que eclesiologia. Então, além desses três, vamos dizer assim, desses três grupos, né, nós temos também a condição de ajudar tanto a pastores quanto a pessoas, membros de igreja normal, né, quanto a pessoas que vão passar por um concílio. Ou seja, na verdade, esse livro é bom para todos, inclusive pessoas que não são batistas, porque fala muito de igreja, fala muito de teologia.
quem não for de Igreja Batista que lê esse livro vai se encantar também, vamos dizer assim. Vai ficar admirado, porque ele vai aprender muitas coisas. E hoje, né, o evangelho, na verdade, ele é para todos. Né? Sim, sim. É o democrático, né, que eu digo. E Sim. a forma leve de passar com o base, entendimento, embasamento, né? Ali toda a palavra, a pessoa que tiver a paixão ali realmente, né, pela leitura, mas principalmente a paixão por Cristo, vai ter uma experiência muito excelente ali. Vai sim. E uma coisa que, vamos supor, uns anos atrás, né, a gente ia às palestras e tal, tinha essa oportunidade de estar às vezes com Neuza Tioca e outros nomes também ali, até o próprio Ricardo Portela, que a gente tinha ali, era um momento ali de poucas horas ali com eles. E tá aqui hoje tendo a oportunidade de conversar com o pastor Alexandre, né, presencial. E assim como as ovelhas também da congregação, saber que é o mesmo Cristo que opera faz tudo. Toda essa obra que a gente leva é dele, né? Sim. E como é que é ter essa sensibilidade, saber que tem hoje, além das ovelhas, também tem os leitores que vão vir procurar para... Sim, isso é gratificante, porque é um livro que vai ajudar a todos. Todos. Quem comprar esse livro vai ser enriquecido. Quem adquirir esse livro. Vai ter uma oportunidade nova também de novas pessoas que vão estar acompanhando também. O pastor Alexander está no Instagram, né? Isso. Alexander.Peçanha. Deixei até a colinha ali. Joia. E com certeza vão ter também a oportunidade de perguntar ali, questionar sobre oportunidade de lançamento dentro da sua congregação ou palestra junto com, né, seja nos cultos ou fora também, nos eventos que a gente tem, alguns congressos. Ficam todos convidados, né, para estarem lá uma hora para buscar a Deus, ouvir a palavra de Deus lá na PIB Rodoviário. Vai ser uma benção. E também ajustar a agenda também para convidá-lo para estar nas congregações também. Sim. É só entrar em contato que a gente... E hoje vai também ter uma segunda parte com relação a essas palestras ou de introdução ao livro, com a disponibilidade de comprar, adquirir naquele local? Sim. Por exemplo, lá no dia do lançamento, ele vai ficar à disposição, vai ficar disponível lá para aquisição de quem desejar. E também o livro fica disponível para quem desejar através da editora, ou através do próprio autor. Você entrando em contato aí pelo Instagram, pelo direct, você pode adquirir esse livro comigo, diretamente comigo, até com um preço melhor do que o da editora, porque na editora ainda você vai pagar o frete. Ainda tem mais um. Aqui você não vai pagar pelo custo do envio, certo? E aqui vai ter Vida e Luz, eu vi ali que teve um vídeo. Tem. A Vida e Luz também tem o livro, pode também adquirir lá na Vida e Luz. E direto com a editora, como eu disse, sai um pouquinho mais caro. Por conta do frete, isso por conta do frete, exatamente. É uma questão mais... Mas, vamos supor, o pastor, que ele quiser passar como ensino para os... que tem os estagiários, né? Sim. Que são os acadêmicos hoje de teologia. Se ele quiser indicar, pode comprar em coletivo. Pode. Tem um professor amigo meu que já indicou o livro para a sua turma. Ele também é professor de teologia e a turma dele já entrou em contato comigo e já adquiriu o livro. Entendeu? E os pastores também mais antigos, mas quiser, porque já são as bancas. A busca está sendo muito boa. Sim. E graças a Deus nós estamos tendo apoio também de pessoas que são referências na nossa denominação. Né? Você vai olhar lá o Instagram, por exemplo, você vai ver alguns pastores que são pastores de referência, que assumiram já alguma diretoria dentro da denominação, que estão indicando a obra. Né?
Ou seja, é uma obra que realmente teve uma aceitação assim de forma nacional. Eu estou enviando os livros para todo lugar do Brasil. Vi recente também foi o pastor William, que é do IPS. O pastor William, está lá com o livro, lá com ele, está amando. Um homem de Deus. Eu vi agora que fez 35. É novo. Fez aniversário agora. Eu fiquei mais com conhecimento também, né? Que transborda também. Muito bom. Eu tentei trazer já, mas a gente vai ajeitar essa agenda dele. Ele é uma bênção, é uma bênção. Vai valer muito a pena estar aqui com ele. Certeza hoje, com a Ordem Batista, né? Que tem a Ordem Batista Fluminense e... como é que funciona essa? Então, as organizações funcionam de forma regional, estadual e a nível nacional, né? Então, a nível nacional nós temos a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, nós temos a Convenção Batista Brasileira. A nível estadual, nós também temos as convenções batistas, e aí de cada estado. Então, no caso do Rio de Janeiro, Convenção Batista Fluminense. E nós temos também a Ordem dos Pastores Batistas também de forma estadual, seção Fluminense. Aí tem as regionais, que são subseções. No caso, a nossa aqui é a subseção Planície. Eu fiquei imaginando, na época, o pastor Heber foi presidente da Ordem Batista Fluminense, além da Nacional. Além da Nacional. Fluminense. Mas imagina aí falando que ele era Fluminense, não Flamenguista. Brincadeira da parte. Isso naturalmente causou um dilema para ele, né? Ele que gosta de fazer muita gente pensar, eu acho que ele ficou meio assim. Ordem Batista do Rio de Janeiro. Mas ele, flamenguista ali, forte. Muito, ele meu gosta. Deus do céu. Eu acho que foi a única coisa que eu não consegui segui-lo. E hoje, voltando só a questão da Unigran, hoje, se eu quiser, teve aluno até que chegou agora recente no grupo nosso de alunos. Sim. Também quem quiser fazer matrícula, tem os outros cursos, né? Então, o que acontece? Sim, existem pessoas que optam para iniciar o curso já. Como o curso teve início em fevereiro, se a pessoa não for muito hábil, que goste de estudar, para colocar tudo em dia, eu aconselho deixar para o segundo semestre, agora em junho. Mas já garantia. Exatamente, para entrar na hora certa. Na verdade, que eu fiz em novembro, eu acho. Você foi, exatamente, foi o seu caso. Você garantiu direitinho. Então, é melhor que faça a inscrição, nos procure, no caso, em junho. Porque... para poder entrar no tempo certo, né? Senão vai ficar muita atividade, o aluno reclama. Organizar o tempo. É um início ali, até porque as outras fases vão... Depois de formada, é uma correria bem maior, né? Com certeza. E hoje, com a parte da organização, né, do livro, teve para amarrar a história toda, teve também um copyright ali, ou teve que revisar tudo então, não, tem a revisão, são processos, até a publicação existem os processos, né? Eu, assim, fiquei muito maravilhado com o trabalho da editora. A editora Dialética, né? Isso. Ela é uma editora mais voltada à produção acadêmica. Então, ela tem um conselho editorial muito forte. Você vê que aqui na primeira página aqui já vem trazendo a relação da equipe do conselho editorial. É um livro que é totalmente regular, né? Tem o ISBN, tem tudo. Então, eu gostei muito de trabalhar com essa editora. É um material de pesquisa. Exatamente. Né? E tem a parte de revisão, né, que se faz também. Tem todos os processos. Até interessante que daqui a algum tempo a gente vai encontrar na bibliografia dos TCCs, né? Também. Porque tem todo esse embasamento. Tem TCC, vai vir vários outros livros vão fazer. Assim como eu fiz várias citações de outros teólogos também, né? No livro você vai ver citação, por exemplo, do Jael Belo de Azevedo, que também é um pastor, teólogo, escritor, né? Deu aula no Seminário do Sul. Tem citação até do próprio Givaldo Matos,
tá aqui quando ele fala sobre o indivíduo, né? Tá aqui uma citação dele, ele dá aula sobre direitos humanos, teologia e direitos humanos. Aí eu tirei uma citação aqui da parte dele, que no caso é Givaldo Matos, 2011, destaca que os direitos humanos são direitos devidos a todas pessoas pelo fato de serem humanas. Quer dizer, já é direito pelo fato de serem humanas. Ou seja, a questão de você ter sido criado em imagem e semelhança de Deus é algo muito importante, porque, na verdade, não é questão física. É questão de essência. Porque imagem e semelhança de Deus é a reprodução de responsabilidade e de questão dialogal, como nós estamos aqui, por ser Deus um ser pessoal, então o ser pessoal emana dele responsabilidade e a questão dialógica, né? E aí ele passa isso para a gente. Passando para nós, ele traz outros aspectos também. O que isso traz para nós? A criação de Deus nos leva à concepção de que nós somos co-criadores com Deus, de Deus no mundo e co-administradores de Deus também no mundo. É profundo. Co-criadores. Por isso que o homem cria. Deus cria a partir do nada, mas o homem também cria. Foi essa essência que Deus dá ao homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus dá essa essência. E aí, dá a essência também de co-administrar o mundo. Quando administra bem, tudo dá certo. Reflete o próprio Deus. Agora, quando administra mal, infelizmente, não reflete Deus. A sabedoria para ser líder, né? É diferente. Exatamente. E aqui a gente vê também essa questão da liderança, né? De forma direta. Também. O livro fala sobre vários aspectos. Porque se não tiver essa personalidade de Cristo de liderança, a gente não tem como prosperar, né? De forma sabedoria, né? Sim. E como que é exercitar isso, né, na prática, essa liderança. Na verdade, já é uma coisa que a gente tem a construção enquanto pessoa na sociedade. Sim. E ela é identificada por prática. Né? Isso. Na sociedade, você olha para uma pessoa que exerce uma boa liderança e você vai notar nela que ela tem habilidades. No contexto de uma pessoa que busca Jesus, que tenta ser como Jesus, tenta se parecer com Jesus, você vai ver na pessoa habilidade, mais a capacitação do Espírito Santo que o ajuda a liderar. É por aí. Entende? Então, a liderança, vamos dizer assim, de uma pessoa de Deus, ela é embasada em princípios, em valores do reino de Deus. Ela tem habilidades, mas ela é capacitada pelo Espírito Santo para discernir e agir com sabedoria conforme a palavra de Deus. Não é igual a gerência, né? Gerenciar é uma coisa. Uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Não tem a essência. Por exemplo, na própria igreja, quando a gente fala de administração eclesiástica aqui, a gente entende que dentro dessa administração existe o quê? Uma gerência. Existe uma gestão. Mas como que é essa gestão? Ela é totalmente embasada no temor de Deus. A administração de uma igreja deve ser totalmente embasada dentro do temor de Deus. Se você não tiver temor, você vai ser aí uma pessoa que vai se aproveitar daquilo que não é teu. Sim. E aí, um dia a conta chega, né? Um dia a conta chega e o juízo também. Aí vai ser no mesmo momento, né? Na verdade.
Não é aquela coisa, não, a conta vem e tal, vai passar um Exatamente. Não é perrengue não, filho. Exatamente. Sabe uma coisa, falando nisso, eu lembrei aqui de algo que a gente faz muito na igreja. Quando a gente, após receber as ofertas e os dízimos, a gente ora pedindo a Deus que nos dê discernimento e sabedoria para administrar aquela receita. Aí você chega numa igreja, você recebe lá e gasta tudo e faz, você não está fazendo uma coisa com temor a Deus. Entende? E essa responsabilidade com as coisas do pai tá na Bíblia. Exatamente. É aí que nós chamamos de mordomia cristã. Cuidar das coisas de Deus, né? Isso é a mordomia cristã. E hoje nós sabemos que ali está a raiz de todos os males, né? Através do mau uso. O dinheiro é a raiz de todos os males, né? Se você não tiver forjado e com temor, você se embrenha por ali. De fato, hoje, né, dentro da parte, né, pastoral, as pessoas acham que é só o culto domingo à noite, de manhã à noite e vamos botar, quinta-feira à noite. São muitas responsabilidades. Mas a responsabilidade do dia a dia. Do dia a dia. E paga a conta. Tem aqueles irmãos que estão numa situação mais delicada, que a igreja acaba, né? Tem essa parte de ação social, né? E tem a parte realmente também de administração que você tem que cuidar, manter. Por exemplo, você já imaginou o que é o templo depois de um culto? O banheiro está todo sujo, as cadeiras fora de lugar, o piso todo sujo. Tem desde do próprio... Ou papel, antigamente papel, chiclete, tudo. Tinha aquele marcador de página que a pessoa deixava cair, alguma coisa. Só que o que acontece? Você esquece em Bíblia. Também aí. Você já viu alguma coisa? Irmão, então é assim, é algo que a administração ela é contínua. As pessoas vão para sua casa, mas elas encerrou ali, fechou a porta, volta acha que não tem mais nada, mas no outro dia a gente está ali arrumando, no outro dia a gente está limpando, lavando para o próximo culto. Né? Sem contar as contas que tem que pagar, sem contar as outras questões que podem acontecer, arrebentar um cano, enfim. E às vezes até mesmo tem coisas que fogem à nossa agenda, que vamos supor, tem um caso de um irmão que veio a falecer e ter a igreja chegar, ficar, até mesmo para poder velar. Velar, exatamente, E ali você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Não, peraí, que eu vou mandar uma faxineira. Você tem que... A casa já está pronta. Exatamente. Tem todas essas logísticas. Você não pode deixar... por exemplo, o culto no domingo e esperar o sábado para você limpar. Não pode acontecer qualquer coisa, como você disse. E são na verdade, não são rotinas, mas são as responsabilidades diárias ali de uma congregação. E hoje, com o virtual também tem essa, vamos supor, o culto que está passando online. Lá vocês têm essa dinâmica ainda depois da pandemia? Então, quando terminou a pandemia, eu não fiz mais o culto online. O culto online, ele é bom, mas eu tenho uma concepção, pastor Alexandre, né? Eu tenho uma concepção de que eu não devo pastorear ovelhas de outras pessoas. Então, se Deus me colocou em uma igreja local, é para eu me dedicar àquele público. Sim. Entende? Eu me dedico àquele público. E quando eu me dedico àquele público, eu vou tratar aquele público segundo o que eu venho a conhecer das necessidades deles. Aí eu vou estar falando, eu não sou um pregador midiático, eu não sou um pastor midiático. E até acho antiético eu cuidar de ovelhas de outro pastor. Então, eu me concentro ali na minha igreja, certo? As pessoas que quiserem ouvir uma boa palavra, a palavra de Deus, como ela vai lá, certo? E aí eu estou tranquilo. E, além disso,
né? A gente tem a liberdade de falar, a gente tem a liberdade de pregar, e você não precisa estar se limitando ali Preocupação a preocupação a mais por conta disso, né? Não estou dizendo que é errado, tá? Sim. É importante considerar isso. Não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que não é abençoador, estou dizendo que eu fui chamado para cuidar das minhas ovelhas. Então, exatamente. Agora, se houver necessidade, novamente a gente vai fazer o culto online. Porque eu vejo a minha preocupação, até mesmo porque hoje, né, um dos princípios da teologia, né, é realmente utilizar o podcast como ferramenta para edificar. Não, mas aí, o seu caso é diferente. Como que seria essa comunicação com os inbox? Não, o seu caso é totalmente diferente. O seu caso já é é a condição do evangelho, da palavra ser promovida para vários cantos. Eu estou falando no sentido de pastoreio. Já é uma outra pegada. Já é outra pegada. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim. Aqui, você trazer uma palavra, falar de Deus, é uma outra coisa. Entendeu? Promover. Você promove se fazendo valer do que você tem aqui de recurso tecnológico. Sim. Mas eu estou falando de pastoreio. Porque às vezes a gente vê, tipo assim, durante as pessoas vão entrando, alguns comentam. Sim, com certeza. Só que às vezes a gente não sabe como que é esse feedback depois para aquelas pessoas que escreveram. Eu tenho uma ovelha, culto, né? Eu tenho uma ovelha, vou justificar por que eu disse isso. E é claro, preservando nomes aqui. Sim. Mas eu tenho uma ovelha que ela costumava ouvir a mensagem de uma determinada pessoa. Não vou falar nem se é pastora, se é bispa, se é isso. Se é presencial, online, só. Ouvia. Não, era pelo YouTube e a questão é o seguinte, essa pessoa, ela entra em contato com a minha ovelha e pede para que essa ovelha minha faça o dízimo lá para ela. Você compreende? Eu choro com a ovelha. A gente tem ali a igreja e uma pessoa de fora para tentar se fazer beneficiada. Sim. Que não tem vínculo de relação algum, pede para essa ovelha dizimar lá no ministério dela, lá que não se sabe se é uma igreja local, se não é, enfim. Fechando no aquário, né? Melhor falando, dizimar na vida dela, na vida da pessoa. Entendi. Olha só que dificuldade. Astúcia não, eu falei errado. Mas estratégia diferente. Exatamente. Então, ali não vejo que é para a glória de Deus. Entende? Com certeza. Aí não pode ser para a glória de Deus. A pessoa vai falar e o que acontece? Essa ovelha é uma pessoa idosa. Então, faz parte de quê? De um grupo de vulnerável, de pessoas que são facilmente enganadas, persuadidas, entende? Então, é difícil. De fato, hoje a gente vê que, ao mesmo tempo que a gente busca com sabedoria, né, e tem todo o cuidado, todo o zelo na coisa de Deus, infelizmente não é uma prática comum, né? Que deveria ser o princípio, né? do pastor. Sim, pois do pastoreio. Assim, a ética, ela é uma coisa séria, muito séria. Então, você precisa estar trilhando numa linha ética o tempo todo. Se você quer servir a Deus, você tem que servir a Ele segundo a essência dele, que é ética, que é moral, entendeu? Que é certa, que é legal. Nós temos, até mesmo, né, dentro dessa construção batista, como nós falamos, nós temos as missões, temos outras responsabilidades além das quatro paredes, né? Sim. No caso, a Ordem Batista. Isso. Junta de missões mundiais. Até a mundial ainda. Isso. Tem as nacionais, a Junta de Missão Nacional
Porque mesmo quando a gente tem vamos botar aí no final, há um recolhimento, né, das finanças. Isso. Também são repassadas essas Nós pessoas, também, né? exatamente. Os irmãos investimos em vidas, né? Em vidas. Levando a palavra, tá exatamente. Lá em outras nações. Sim. Que é assim, de princípio foi uma coisa que sempre me emocionou muito. Porque às vezes a gente acorda meio, né? Às vezes a escola dominical às 9, a gente 8 e pouco tá acordando, correndo para poder ir para a igreja. Mas só que lá tá 24 horas já em outra cultura, outro clima. Cultura, não, com certeza. E às vezes nem sempre tem a oportunidade de estar trabalhando na comunidade local, né? Sim. Quanto funcionário. Mas tem que ter esse amparo da Batista. Sim. Né? Sim. A Igreja Batista é uma igreja missionária. A verdade é essa. O foco do trabalho batista são vidas para Jesus. Então, ela não pensa muito em limites, vamos dizer assim, quando o assunto for vidas salvas, né? E então, por isso que ela investe em ensinamento, em discipulado, em evangelização, em missões. A Igreja Batista tem essa questão, né? Assim, a gente pode se considerar pessoas apaixonadas por vidas salvas, né? E nós vemos, às vezes, até né, a gente recebe, né, aqueles boletins externos. Sim. Com as fotos. Às vezes até apresenta no próprio data show. Sim. Hoje em dia tem alguns que são telão de LED, tem um negócio bacana. Sim. Mas mostra os vídeos mostrando aquela inclusão ali do evangelho em algumas localidades que, de fato, nem o poder público chega. E nós estamos lá para levar a palavra de Deus sem essa preocupação da carne, né? Vamos botar assim, do financeiro. Preocupação realmente de levar a palavra, e como é em todos os locais. Sim. Isso daí acho que é uma das coisas que mais cativa quanto filho, né, de Deus. Sim, com certeza. E fica naquela, não, eu tenho vontade de ir. E aí eu aprendi, acho que eu devia ter uns 20 anos, que às vezes a gente vai, só que pode ser não como voluntário, mas como contribuinte, né, financeiro, para levar aqueles irmãos que estão com a vida já naquele local, né? Exatamente. E são essas ofertas, né, que nós levantamos. Ofertas missionárias, no caso, para ajudar outras pessoas. E ali hoje também tem às vezes, quando vai preencher, tem já como colocar específico já para as ofertas missionárias. Sim, também tem. E eu acho que isso é uma forma. Se você, não, eu tenho vontade, eu tenho paixão, mas eu não vou. Não vai, você tem como ir. Vai contribuindo, vai sustentando também na fé, mas também dando uma... Sabe o que eu penso? Eu fico, em relação a essa questão de ofertas, dízimos, uma coisa eu deixo claro para minhas ovelhas. Eu deixo claro o seguinte: não é questão do valor, é a questão de uma atitude de fé. É o primeiro passo ali. Então, você ser fiel nos dízimos e nas ofertas não é uma questão de valor, é uma questão de fé. Jesus estava olhando todos depositarem lá os seus dízimos e suas ofertas no gasofilaços. Mas quem depositou a melhor oferta? A viúva. Por quê? Jesus diz, ela deu tudo que ela tinha. Mas o que é tudo? Será que era o valor daquela moeda? Ou se era tudo que ela estava dando de coração? Compreende? Sim. Não era o que estava sobrando, né? Mas até o que tivesse aparentemente sobrando para ela poderia ser um complemento para outra. Exatamente. Se tornaria o tudo. O tudo dela foi o tudo do seu ser. Até a dedicação de... Teve uma parte que eu aprendi quando adolescente, que tem uma vez que na hora da oferta, aí um colega, um irmão, um colega que estava ali, Caio, aí ele foi falando uma coisa que, tipo assim, ele estava sem dinheiro. Se eu podia ir com ele junto
porque eu seria a oferta que ele estaria levando ao Senhor. Aí eu falei, não, vamos. Amém. Se você tem esse desejo no coração, Isso. que você está ofertando, é sua amizade, tá ali e saber que vai estar contemplando ali a Deus, levando a nossa amizade ali como uma forma de oferta a Deus, vamos. Amém. E depois coincidiu, não, que não é a palavra, mas a língua portuguesa não leva a isso. Mas o Senhor deu a oportunidade depois da gente estar junto, falando sobre amizade, Olha só. com moradores de rua. Olha só. E sem ser em projeto, mas tipo assim, a gente estava caminhando, tinha uma pessoa, a gente foi, sentou, orou junto. E ali foi a forma de realmente viver a outra parte daquela oferta que a gente tinha dado no Porque altar. Deus vê o coração, né? E ali a gente Deus foi, vê o orou coração. junto com a pessoa e tal. Depois conseguiu, levou alimento, até era próximo da minha casa. Meu pai acabou fazendo amizade, ele deixava para poder tomar banho, enfim, tinha a parte deles lá. Mas foi complemento daquele dia. Sim. De repente, se não tivesse essa quebra naquele dia, de chegar ali e falar, não, eu quero ofertar a nossa amizade a Deus. Ele era o tudo que ele podia, ele não tinha o dinheiro naquele momento, né? Sim. Que seria a ideia Sim. humana de oferta. E ele ofertou o que A ele tinha. atitude de fé, ela é tremenda. E não só no aspecto de dízimos e ofertas, mas no aspecto geral. O que você faz em razão do amor que você tem a Deus. Isso é atitude de fé. Em razão do reconhecimento do que Jesus fez na minha vida, né? É uma atitude de fé. De fato, E eu externo essa atitude de fé. Todas as atitudes de fé são externas. Elas ficam externadas. As pessoas veem desde a profissão de fé, que é você falar, que você confessa Jesus Cristo como seu Senhor, até todas as outras atitudes, né? E a gente, nesses pequenos gestos, né, que a gente vê a sinceridade Exatamente. do coração. É aí que a gente vê Jesus na pessoa, Jesus com a pessoa, né? E Jesus ali. Sendo firme e realmente tem a parte, né, que nós falamos do secreto. Sim. É ali que o secreto separa também é realmente. Você importante, vê que ali é o seu secreto lugar. é a busca total, né? Vamos conversar, vamos acertar os ponteiros aqui. Saber o seu momento ali, né? Porque Isso. não tem para nas redes sociais as Sim. pessoas às vezes, né, mudam um pouquinho o sentido das coisas, mas ali no secreto você não tem como. No coração do Você e papai Deus. ali, só você e Deus. Sei Deus. E de fato, né, voltar a convidar as pessoas agora no próximo sábado, às 19 horas. Próximo sábado, 19 horas, na Primeira Igreja Batista do Parque Rodoviário, lançamento, culto de gratidão a Deus pelo lançamento do livro História, Teologia e Eclesiologia Batista. Você está convidado. Inclusive, para receber dedicatórias. Também Dedicatórias são coisas diferentes do que autógrafos. Isso. E aqui é o carinho nas palavras. Guardei aqui com... Isso aí. De vez em quando Você recebeu aí a sua. tenho o meu já. Aí, com a sua E dedicatória aqui, aí. de vez em quando, tá olhando, tá lendo, aí dá uma pausa, na hora que vai abrir de novo, olha que meu dedicatório, vejo que realmente. E identifico a dedicatória na obra. Sim, acho que a parte mais exatamente. gostosa é essa. Que legal. Porque não é aquele relacionamento de tá aqui, assinei. Não, qual a não. participação daquele Exatamente. sentimento ali para a pessoa. Exatamente. E o quanto que a pessoa vai receber durante a leitura Sim. que foi escrito. Sim. Daí essa dedicatória foi assim um carinho a mais e de fato uma pessoa que antes mesmo de eu conhecer já estava trabalhando Deus. Deus já estava botando em prol da minha vida já. Amém. E hoje podendo vivenciar isso. Eu Que acho bênção. que inclusive já era conhecido até de mamãe. De Sua conhecido mãe, da Érica. sua mãe era minha intercessora. Sempre foi Ela- intercessora minha. Orava por mim. Eu tenho vontade de trazer ela aqui. Eu vou ajeitar pois esse direitinho com ela para a gente poder conversar. e de fato, a vida, né, de comunhão
Eu acho que ela é feita desses momentos, né? De Sim. poder ter a oportunidade de sentar com intimidade, Sim. né? E saber que o pastor, né, Alexander, é uma pessoa que vai estar disposta a sempre estar conversando, Sim, com certeza. aconselhando e ensinando, né? Amém. Mesmo quando não puder estar presente ali, a obra já está levando ali uma separata ali, já tem um conteúdo organizado ali para auxiliar essas vidas. E com certeza a gente vai ter muitos frutos, né? Em breve. A gente não vai falar que já tem porque ainda vai lançar. Sim. Mas já temos algumas pessoas já estão, né? Já tem visto já nos feeds ali as fotos. Que legal. O pessoal tá Pastores e testemunhando. grandes referências de homens de Deus que realmente hoje a gente fala do influencer, né? Pessoas que estão influenciando as vidas são essas, né? Pois é. Como que está acontecendo isso? Eu não consigo explicar se não for vendo Deus. Sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus, exatamente. E ele é tremendo e com certeza a gente vai... Muitas vezes ainda vai falar, né? E até os desdobramentos. Sim. Com certeza. Sim, com certeza. Obra. Hoje eu, né, também aqui com relação para Paula na Rede, agradecer a Érica Russo, Enfermagem Estética, a Drive Club, Geninho Matheus, Leonardo Gomes Fitness, Resenha Barbie Club, Aquarius Stick House, Unigram, nós temos a parceria boa aqui, ali na Avenida Princesa Isabel 327. Exatamente. Aqui ali é Parque Rosário. Isso. O rodoviário Sol Nascente, né, que faz a linha São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Arte Oral Odontologia Premium e o restaurante Casa do Peixe. Né, a oportunidade que a gente está tendo aqui, graças a Deus, né, tá compartilhando, né, desses ensinamentos e de tudo mais. Também agradecer a Exclusive Art, que faz essas partes de arte, nosso conteúdo pós também tem os cortes na internet. É uma parceria do jornal Notícia Urbana aqui com a Rede Aurora. Na Rede Aurora aqui, o Josiel aí dando esse suporte pra gente aqui. Já começa também antes dessa 1h30, já tá aqui já. Quero agradecer a Josiel, né? Josiel. Pelo atendimento, pela recepção, tá? Que Deus abençoe muito sua vida. Forte candidato também para. E vamos seguir. Vamos puxar. Vamos para teologia. E o Germano também, mandar um abraço, teve aí, veio passando, mas. Opa! Não, vou conseguir trazer ele para cá para. É terça-feira, né? Terça-feira é mais fácil de encontrar com ele aqui dentro do estúdio. E a nossa programação, né, daqui da Rede Aurora segue também pelo Facebook. Tem a programação ali, todos os programas estão lá sendo repetidos. Pelo YouTube, Instagram, Soul TV, Link Web, New Play, além da Infoline. Daqui a pouquinho a gente está voltando com o programa do Luciano, A Voz de Campos, agora aqui também pela Rede Aurora. Daqui a pouquinho. E no sábado vamos estar lá juntos para celebrar, né, com Deus lá. Estar juntos lá. Essa oportunidade isso aí que aí. tá dando. Vai ser uma bênção. E com certeza agradecer imensamente pela oportunidade de passar uma tarde juntos. E bênção total, querido. Obrigado. Eu que agradeço, quero agradecer essa oportunidade tão rica, de fato, né? Estar aqui para falar de Deus foi assim o meu maior prazer. Falar de Jesus, o nosso Senhor, também foi assim muito significante. Muito mais do que apresentar essa obra. Mas a obra que continuar também é o amor dele. Sim, mas eu agradeço muito essa oportunidade de falar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre a Igreja de Cristo e sobre este livro. Agradeço muito. Eu que agradeço. Valeu, galera. Forte abraço e até mais. Para ser assistido no celular e telões, a gente se encontra pra compartilhar opiniões, política e esporte.